Olá, colegas e amigos do canal. Bom, não tenho boas notícias para o povo do Vale do Itajaí em relação a uma luz no fim do túnel para a solução das enchentes. Não tenho, porque o governador do estado, Jorginho Melo, ele disse sobre os planos para resolver as enchentes e tecnicamente não vai resolver nada, tá, Jorginho? Então, veja bem, a construção de barragens, ela não deve ser feita. Por quê? Porque além de resolver pouco, além de não resolver o problema de enchentes, o risco hídrico que isso agrega no vale não compensa, porque barragens podem se romper, tá? E causando uma vazão repentina, e o número de mortos será muito maior. Porque veja bem, mas vale deixar como está, porque as pessoas estão perdendo suas casas, as pessoas estão sofrendo com as enchentes, mas pelo menos elas têm a sua vida, pelo menos elas não estão perdendo a vida. Sim, existiram aí, acho que foram, não sei, 6 mortes dessa vez, 2023 aí, menos de 10 mortes, né? Acho que foram 6 mortes. Agora, se uma barragem dessa se rompe, se prepare para dezenas, centenas ou até milhares de mortes, dependendo da barragem que se romper. Então não compensa, não vale a pena. Porque, veja bem, o que vocês precisam resolver é a restauração da vazão natural dos rios. Os rios, eles estão não só assoreados, várias construções foram feitas, tá? A atividade portuária está obstruindo a vazão. Sim, com construção de moles e com construção de cais fixo que estão reduzindo a largura natural do rio. Então olha só o desafio imenso, tá? Mas é o que tem que ser feito, porque senão não vai se resolver nada. Enquanto os moles lá na praia da Boca da Barra não forem removidos e verificar quais as atividades portuárias ali, né, os cais que foram construídos reduzindo a largura natural dos canais, afunilando a vazão, enquanto isso não for resolvido, vocês podem colocar centenas de barragens aí no alto do vale que não vai resolver nada. As cidades vão continuar crescendo, mais afluência concentrada nos rios, porque o crescimento das cidades, a pavimentação das ruas, né, elas impedem que a água infiltre no solo, e elas entram nas tubulações de drenagem, desembocando nos rios, aumentando a afluência dos rios. Então, quer dizer, é como se fosse uma calha de um telhado. Entende? Quando chove, a calha fica com uma vazão muito alta. É o que está acontecendo com esses rios, tá? Bom, existe solução para isso, que são os desarenadores com sumidouro, tá? Lá em São Paulo eles fizeram os piscinões no meio das cidades. Também é uma solução, mas ela gera transtorno, né? Porque ocupa espaço e etc. Existem os desarenadores com sumidouro, que talvez até seja uma invenção minha. Em outro vídeo eu falo o que são os desarenadores com sumidouro. Eles têm que ser colocados no meio da cidade, aos milhares, né? E é barato, não é? É apenas um buraco cheio de brita e etc. Agora a barragem não. Barragem no alto do vocês podem ver, os contrafatos não há argumento. Vocês já têm 3 barragens aí e não resolveu nada. As enchentes continuam. Aí você pode pensar assim, tá resolvendo sim, porque se não fossem essas barragens, as enchentes seriam piores. Não, porque se essas águas descendo, elas aumentam a pressão no canal e aumentam a vazão do canal. Então não muda nada. O que vocês têm que se concentrar é na desobstrução do rio Itajaí-Açu, que está obstruído por assoreamento, verificar se existem pontes com pouca vazão.
se existe alguma ponte aí mal projetada que está obstruindo a atividade portuária, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então aqui a gente tem a foz do Itajaiaçu, aqui é o mar e aqui é o Itajaiaçu. Aqui nós temos, ó, a construção desses moles. Vocês verificam que essa largura, a largura natural, ela era muito maior. Olha só a largurinha que ficou. Então quer dizer, é como se estivessem fechando a torneira do Itajaiaçu. Ó. E esses barramentos aqui atravessados, eles também afunilam a vazão. Tem vários aqui, ó. Olha só isso aqui. O rio ele era largo e agora tem esses barramentos aqui para dentro do leito. Isso aqui tudo afunila a vazão. Deixa eu botar na imagem. Tá carregando, peraí. Ó, isso tudo é descoberta minha, tá? Eu espero que algum dia vocês me retribuam por isso que eu tô fazendo para vocês. Para todo mundo, né? Olha aqui essa largura aqui, ó. Olha a largura que isso aqui tem. Que tinha, né? O leito natural do rio. E se colocou aqui barramento fixo, o cais da Marinha do Brasil, tá? Fazendo pressão de um lado e esse recife artificial fazendo pressão do outro, reduzindo a vazão. Vocês têm que entender o seguinte: um leito de um rio, quando ele tem naturalmente determinada largura, é porque ele precisa dessa largura para fazer vazão nos momentos críticos. Então não se pode fazer isso aqui. Eu não entendo aonde que o pessoal estava com a cabeça quando construiu esses moles, né? Esses barramentos aqui atravessados, ó, tá? E no caso aqui na boca da barra, aqui, ó, isso aqui foi estreitado ainda mais, tá? Aqui essa fotografia ela é antiga, ela tá desatualizada. Eles estreitaram ainda mais. Ele tá passando mais ou menos por aqui, igual essa outra imagem aqui, ó. Pera aí, vamos. Ó, agora sim, essa imagem tá atualizada. Ó, eles fizeram isso aqui, ó, tá? Então a largura da foz era grande, era larga, e agora ela tá estreita. É evidente que isso aqui causa afunilamento da vazão. E vocês têm que entender o seguinte também: o efeito de barramentos em série. O que é o efeito de barramentos em série? É semelhante aos resistores da corrente elétrica. Então, se você tem lá na corrente elétrica um resistor de 1K, se você coloca 3 resistores de 1K em série, se soma as resistências. Então, você vai ter não apenas 1K, você vai ter 3K agora de resistência, né? Você ligou 3 resistores de 1K em série, você tem 3K. Mesma coisa aqui, se você tem várias obstruções em série conectadas no rio, vai se somando essa resistência à vazão, e aí o rio entope completamente, tá? Então, vamos subir esse rio aqui, vocês vão verificar que não é apenas os moles. Nós vamos subir aqui um pouco, ó. Vocês vão ver que a própria construção do porto, existem várias, ó. Aqui tem que verificar, nesses afunilamentos, você vê que aqui o leito é mais largo, aqui o leito é mais estreito. Tem que verificar se esse estreitamento ele é natural ou se ele foi artificial, ó. Aqui existem várias intervenções nas margens. Tem que verificar, ó, todas essas intervenções aqui, elas vão sendo somadas, vão adentrando o rio, vão causando afunilamento até o próprio porto aqui, ó. Tem que verificar se o cais do porto não invadiu as margens, não estreitou o canal. Não se pode estreitar o canal do rio. Isso afunila a vazão, isso tira a vazão do rio. Então não é só o assoreamento, não é só o desassoreamento, tá? Tem que verificar aqui esses trechos, ó, se teve algum trecho que teve o estreitamento do canal causado pelo homem, ó. Ó, aqui, olha só esse ponto aqui, tá? Você consegue perceber que esse ponto aqui ele é mais largo do que esse ponto aqui?
Então, se isso foi feito de forma natural, não tem problema. Por quê? Porque nos pontos mais estreitos significa que existe uma queda do vale, uma queda da água. Então ali, essa queda, a vazão ela encontra energia potencial gravitacional. Então ela ganha vazão, ela ganha força. Então o canal ele se afina. Mas isso se for de forma natural. E onde o canal naturalmente se alarga é porque é uma planície, é plano, tem pouca queda. Então o rio naturalmente se alarga para poder manter a vazão. Tá? Agora, se o homem vem e altera a largura do rio, isso vai causar um transtorno, vai causar enchentes. Tá? Porque ele está mexendo na largura do rio, isso causa afunilamento, isso causa enchentes. E são vários afunilamentos, ó, todos em série e cada um contribuindo um pouquinho, cada um obstruindo um pouquinho. Então aquele exemplo da resistência da corrente elétrica vai se somando as resistências e vai se então aumentando a resistência. No caso aqui vai se aumentando o represamento. Ó, você vê aqui, ó esse porto aqui, tá? Tem que verificar se ele não invadiu, ele fez aqui um aterro, ó. O leito do rio ele passava mais por aqui por dentro e aqui foi feito um aterro. Tem que verificar se não foi feito aterro aqui, ó, esse cais, ó, tá invadindo aqui uns 5 metros mais ou menos de invasão no leito do rio. Tudo isso vai se somando, ó, vários fazendo, cada um contribui um pouquinho e no final todos se somam afunilando a vazão. Então, gente, o desafio ele é imenso, tá? Imenso. Tava olhando aqui, é muito mais fácil resolver o problema do Rio Grande do Sul, quer dizer, nada é fácil. É menos difícil, tá? Resolver o problema das enchentes no Rio Grande do Sul. Aqui no Vale do Itajaí tá muito mais difícil do que no Rio Grande do Sul. No Vale do Itajaí o desafio é muito maior. Vocês têm que entender o seguinte também. A construção das cidades, a pavimentação das cidades, elas não permitem que a água da chuva infiltre no solo. A água da chuva rapidamente entra nos bueiros, rapidamente entra nas canalizações de drenagem e rapidamente chegam nos rios. Então, as cidades, a expansão das cidades, elas aumentam a afluência, elas aumentam a vazão do rio, porque o solo ele não absorve mais. Você está entendendo? É como se fosse a calha de um telhado. Tá? Quando chove, rapidamente a calha tem grande vazão. Né? Por quê? Porque usam muita tubulação. A gente tem que ter cuidado, a gente não deve usar muita tubulação de drenagem. Tubulação de drenagem só se usa em casos específicos, mas infelizmente nas cidades não se planeja o escoamento da água superficial, ou seja, por cima da rua, uma lâmina d'água correndo por cima da rua. Tá? Deveria, por quê? Porque isso facilita a infiltração, isso facilita também facilita a infiltração da água no solo. Agora, quando você coloca tubulações, essas tubulações, a água não infiltra no solo, elas correm direto para o rio, aumentando muito, demandando muita vazão do rio. Certo? Então tem solução para isso também, são os desarenadores com sumidouro. Tá? Eu vou falar disso em outro vídeo, provavelmente uma invenção minha também. Certo? Lá em São Paulo fizeram os piscinões, né? Também é uma ajuda, não resolve, mas ajuda. Só que os piscinões eles têm transtornos também, ocupam espaço e são limitados, né? São limitados, depois que eles enchem, eles param de atuar. Mesma coisa as barragens, depois que a barragem enche, ela não serve para mais nada, né? Se as barragens fossem, se elas realmente tivessem, se elas trouxessem realmente benefício,
essas 3 barragens aí já teriam resolvido muita coisa. Vocês analisarem as enchentes históricas, compararem com as enchentes do passado, essas barragens tipo, foi dinheiro ali colocado e não resolveu muita coisa, né? Então mais vale vocês pegarem esse dinheiro e concentrarem na restauração da vazão do Itajaiaçu, indenizando todas essas pessoas aqui. Não sei se vai ter que ser indenizado, porque veja bem, o ideal não é só apenas a restauração natural, não é apenas a restauração da vazão natural, mas também o alargamento além da vazão natural. Por quê? Por causa desse efeito que eu acabei de explicar da calha do telhado, tá? As cidades vão sendo pavimentadas, vão se expandindo e o solo não absorve mais a chuva, então acaba aumentando a vazão do rio, além do natural. Então, além da gente precisar restaurar a vazão natural do Itajaiaçu, a gente tem que aumentar a vazão natural do Itajaiaçu além do natural. Então olha só o desafio. Então concentrem recursos nisso. Não fiquem desperdiçando recursos, a menos que exista recurso sobrando, tá? Para construir barragens lá no alto do vale. Mas eu não aprovo essa construção dessas barragens, porque elas só trazem risco hídrico, risco de alta afluência repentina, ou seja, um rompimento de uma barragem, né? E Deus está sendo bom com o Vale do Itajaí, porque nenhuma barragem se rompeu. Espero que continue assim, né? Então assim, mais vale que as pessoas fiquem desabrigadas, mas pelo menos preservem suas vidas, né? Do que se resolva ali, dê uma maquiada, dê uma varrida na sujeira para debaixo do tapete, mas um belo dia elas são surpreendidas por um rompimento de barragem e percam suas vidas. Dezenas, centenas de pessoas perderem sua vida por um rompimento de barragem. Então não tem como aprovar construção de barragem no alto dos vales, gente. Não tem. O custo versus benefício, o risco versus benefício é muito desproporcional. O que tem que se concentrar é na restauração da vazão natural do Itajaiaçu e já começar a planejar o alargamento do Itajaiaçu. É o único jeito, gente. Não tem. O que vocês vão fazer com essa água? Vai passar por cima, por baixo, colocar no bolso? Não dá para colocar no bolso. Vocês têm que fazer vazão para essa água. Tem que fazer ela chegar no mar, tá? Esses moles, eles têm que ser removidos. Infelizmente, tá? Foi um erro técnico, uma imperícia. Tem que ser consertada, não é? Verificar aonde foi feito o estreitamento dos canais, né? E refazer esse alargamento. E o desassoreamento, Jorginho, não é só 2, 3 pasadinhas de retroescavadeira, não. É tanta areia, talvez seja tanto sedimento, tanta areia, que vocês vão ter material até para exportar. É muito sedimento, é muita areia. Então vai ser uma obra grandiosa. Vocês só vão começar. Esses 4 anos vocês não vão ter condição de terminar nada. Vocês vão começar. Isso vai levar anos e mais anos de obras de desassoreamento. É muita coisa. A não ser que vocês realmente façam aí um multirão gigantesco, né? Porque, imagina, eu não sei exatamente quanto de sedimentos tem nesse rio, quanto que ele está assoreado, mas talvez vocês tenham material areia para exportar, de tanta areia que vocês vão tirar desse vale inteiro. Não adianta desassorear só 1 quilômetro, só o centro de Blumenau, ou só o centro lá do Rio do Sul. Vocês vão ter que desassorear tudo, desde o Alto Vale até o mar. Imagina, vocês vão ter que fazer um desassoreamento completo para a coisa funcionar. E vão ter que desassorear os afluentes também, né? Então a obra é gigante, a obra é grandiosa, muito complexa mesmo, né?
E resolver ainda essa questão aí que eu expliquei do telhado, da calha. Ó, toda essa cidade ela funciona como um grande telhado jogando água na calha que é o rio, aumentando a vazão do rio, além do natural. Porque antes o solo conseguia absorver um pouco. Hoje não, hoje tem tubulação para tudo quanto é lado, desembocando direto no rio. E sem desarenadores, vocês vão ter que colocar desarenadores nas tubulações, porque não é só desassorear o rio. Vocês vão ter que também impedir que ele volte a assorear no futuro, porque senão é dinheiro, é só dinheiro jogado fora, é custo. Ao mesmo tempo que vocês vão desassorear o rio, vão ter que colocar desarenadores nas tubulações também, em todas elas. E essas tubulações terão que ter ainda sumidouros para resolver esse problema, para poder, esses sumidouros eles vão atuar para ajudar na água a infiltrar um pouco nos solos. Esses sumidouros vão ser aos milhares, às centenas, aos milhares, distribuídos em toda a área da cidade, para ajudar a água a infiltrar um pouco no solo, para ela não correr direto só pela tubulação. Isso eu falo em outro vídeo, tá? Bom, o desafio ele é enorme, realmente está muito complicado, tá? Tá muito difícil, mas o que, no meu entendimento, não aprovo construção de barragens, desperdício de dinheiro público e só vai aumentar o risco hídrico de uma repentina vazão em decorrência de um eventual rompimento de barragem. Então não aprovo de jeito nenhum, não dá para aprovar. A ideia até a princípio parece boa, né? Reter as águas para dar uma aliviada na demanda da vazão ali e tal, mas isso não funciona, gente. A chuva ela cai em todos os lugares, em todos os lados. Então vocês não vão conseguir controlar a vazão com barragem, gente. Não dá. Barragem só se faz quando há necessidade de produção energética, barragem para hidrelétrica. E mesmo assim, só em último caso, se puder evitar, evita a construção de barragem, tá? Não dá certo, tá? Mandem lá os japoneses ir comer sushi em Tóquio. Não dá, gente, não dá para provar. O que precisa fazer é a desobstrução da vazão do Itajaí-Açu, a restauração da vazão do Itajaí-Açu e ainda mais a ampliação da vazão do Itajaí-Açu devido a esse efeito de impermeabilização da infiltração da água no solo devido à pavimentação das cidades. Então a vazão do rio precisa ser ampliada ainda, além de restaurada a vazão, ampliada a vazão, né? E um monte de impasses, porque isso aqui, várias bordas aqui vão ter que ser quebradas, vão ter que ser destruídas, ó. Se for constatado que fizeram aterros adentrando a largura natural do rio, vai ter que ser quebrado, vai ter que ser removido, vai ter que ser alargado. E aí, como é que vai ser? Vão indenizar? Não vão? Né? Isso é dinheiro para poder quebrar e remover tudo isso, né? Então concentrem-se naquilo que realmente faz a diferença, que é a restauração da vazão do rio. E a construção de barragem não vai resolver, gente. Vocês já foram feitas 3 e não resolveu nada. Não é? Vocês podem encher esse vale de barragem para tudo quanto é lado, não vai resolver, porque a própria água que cai nas cidades já vai demandar muita vazão do rio, e as barragens elas não vão fazer tanta diferença assim. Sem contar que uma hora elas enchem, começam a verter no vertedouro e acaba inundando de qualquer maneira, tá? E aí o risco de rompimento não compensa o risco hídrico de rompimento, né? Bom, assim, é um grande desafio, tá? É um grande desafio, né? Olhando assim, se nós fôssemos um gigante, era pegar a enxada, alargar todo esse canal, esse Itajaí-Açu, deixar ele largo, profundo, indenizar todo mundo e acabou. O problema estaria resolvido, né? Mas como é indenização,
é dinheiro para fazer isso, é tudo. Então, quer dizer, o desafio ele é grande. Agora, o entendimento técnico é esse, gente. Não compensa fazer barragem, o risco hídrico que isso causa. Não dá. Não dá. Assim, até a princípio parece uma ideia boa, mas se você pensa bem, cara. Pensa bem o que vai acontecer se uma barragem dessa se romper. E se você para você ter uma ideia, no Brasil, a cada 2 anos, uma barragem se rompe. Tá? Você pensa que, não, barragens não se rompem, não há risco de rompimento. A cada 2 anos, uma barragem no Brasil se rompe. Tá? Então pensem bem nisso antes de construírem barragens, ok? Então é isso. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo, faça esse vídeo chegar até as autoridades, certo? Eu entendo que sim, as autoridades elas estão dispostas a ajudar, né? Eu percebo que o governador do estado, o Jorginho Melo, ele está disposto a ajudar, só que é preciso entender o que está acontecendo e é preciso saber exatamente o que fazer, tá? Né? Para focar, para direcionar. Os recursos são escassos, então direcionem os recursos para aquilo que realmente faz a diferença, tá? Barragem não vai fazer muita diferença. Vocês vão construir barragens e as enchentes vão continuar, ok? Desassorear o rio, sim, mas entendam o seguinte, não é qualquer passadinha. Vocês vão ter que fazer uma grande obra que vai durar anos, né? Para desassorear tudo isso aí, indenizar todo mundo. Pontes, se tiver pontes com problema de vazão, essas pontes terão que ser demolidas e reconstruídas, né? Espero que não tenha nenhuma ponte dessa, mas pode ser que tenha, então tem que investigar se não tem pontes aí, tá? E entender um pouco mais todos esses conceitos que eu falei aqui no vídeo, tá? De acúmulo de resistências. Uma ponte que tem uma coluna dentro do rio, ela está fazendo resistência à vazão. Por quê? Porque esse vale ele é um vale de pouca inclinação. Se ele fosse um vale muito inclinado, com muitas quedas d'água, né, vários saltos nos rios, não existiria problema. Mas como ele é um vale com pouca inclinação, qualquer coluna de ponte que vocês coloquem no meio do rio vai ajudar a represar as águas, vai se somando. Existe um cálculo de vazão, a resistência que cada coluna causa, proporcional à distância que essas colunas estão nos vales, proporcional à queda que o vale tem. Aí já é um cálculo de engenharia mais avançado, mas ele existe. Vocês têm que entender tudo isso, certo? Bom, então é isso. A princípio é isso. Compartilhem, deixe o like, se inscreva no canal. Forte abraço. Estou disposto a ajudar no que for preciso. Tamo junto. Valeu!